A gente vai falar agora sobre um assunto que sempre repercute bastante quando a gente traz aqui no Brasil hoje, é a aposentadoria. E quero chamar a atenção mais especificamente para a aposentadoria especial. É isso mesmo, essa modalidade do benefício aos 55 anos já é uma realidade no Brasil e o objetivo do projeto de lei complementar 42 é fazer com que pessoas que trabalharam mais de 15 anos em condições insalubres e prejudiciais à saúde possam se aposentar antes dos 40 anos. A gente vai entender mais sobre esse assunto conversando ao vivo agora com o advogado e professor da Fundação Getúlio Vargas, Jean Menezes de Aguiar, doutor que está conectado aqui com a gente. Seja bem-vindo, bom dia. Wilker, um grande prazer estar aqui sempre com vocês, nessa grande rede de televisão. É um prazer recebê-lo também, viu, doutor? Ainda mais para falar sobre um tema que chama sempre muito a atenção dos nossos telespectadores, que é a aposentadoria. A gente daqui a pouco fala de forma mais geral, mas especificamente queria que o senhor nos ajudasse a entender de que maneira, o que é, de forma geral, a aposentadoria especial e quais são os requisitos atuais para se qualificar para esse benefício aqui no Brasil. Olha, a aposentadoria especial já existe no Brasil. Uhum. O que está acontecendo agora são algumas adaptações, algumas melhorias no sistema de garantização do trabalhador. Então, quer dizer, basicamente, a aposentadoria especial é para os trabalhadores que convivem com agentes nocivos no trabalho, né? Então, a gente vai ter três categorias desses agentes ou dessas profissões, baixo, médio e alto risco, e isso efetivamente reduz o prazo para a obtenção do benefício da aposentadoria. Então, sinteticamente é isso, isso sempre existiu, né? Isso já é uma coisa antiga e agora está se tentando aperfeiçoar isso aí. Entendi. Mas hoje existe uma idade mínima, que é os 55 anos, para se aposentar nessa categoria de aposentadoria especial? Existem as idades com atividade de 25 anos, de 20 anos e de 15 anos para atividades de alto risco, como mineiros de subsolo, como choqueiro, camarada que trabalha com choque elétrico. Então, a gente tem aí diversas categorias em três classes que basicamente vão alterar isso daí: 15 anos, 20 anos e 25 anos. Isso gera uma rapidificação, isso gera uma aceleração na obtenção da aposentadoria do trabalhador, o que teoricamente é bom para ele. O que a gente vai ter que ver é se isso, na outra ponta do valor, representará um ganho, entendeu? Entendi. E de que forma não pode ser positiva essa alteração? Quais são os pontos que precisam ser levados em conta nessa discussão? Olha só, a gente tinha historicamente uma possibilidade de se considerar 80% como a totalidade das contribuições, que veio a ser reduzida para 60%, e agora fala-se em 100%. Então, quer dizer, se isso passar efetivamente como está esse projeto, se ele efetivamente vier a ser inalteradamente aceito, representaria um ganho aí, sempre se sabendo que a aposentadoria teto do INSS é praticamente uma utopia. Ninguém consegue aposentadoria de R$ 7.700. Isso aí é praticamente, pode-se chegar perto, né? E essas aposentadorias especiais com tempo reduzido, elas ainda sofrem redutores mais drásticos ainda, exatamente porque é aquilo, Wilker, o cobertor é curto, né? Então, quer dizer, puxa daqui para atender mais aqui, você vai tirar dali. Isso gera essas complicações. Entendi. Então, é matemática, né? Tem que fazer isso caber de alguma maneira no Exatamente. orçamento. Agora, atualmente, quais são as profissões ou os tipos de trabalho que geralmente se enquadram nas condições insalubres ou perigosas que qualificam, então, para essa aposentadoria especial? A gente fala aqui, o Olha, senhor já mencionou os mineiros, já mencionou é, algumas categorias, mas tem, por exemplo, é. frentista de posto de gasolina. Isso entra ou não entra? Sim, entra. Dentista, enfermeiro, jornalista, isso com baixo risco. Médico, cirurgião, motoristas em geral, técnicos de laboratório, né? Tratorista, todos esses vão necessitar de 25 anos de atividade, como atividade de baixo risco,
para que eles tenham a sua aposentadoria reconhecida. Vigilante, seja ele armado ou não, pescador, quer dizer, todas essas profissões expostas a tintas, a elementos que podem causar algum agente nocivo para a saúde, vão receber um tratamento especial e é efetivamente a aposentadoria especial. No segundo grupo, a gente tem o médio risco, né? Que são os extratores de mercúrio, os extratores de fósforo branco, que são pessoas que lidam com materiais químicos muito pesados, né? O encarregado de fogo, de chumbo, né? O carregador, o transportador de explosivo. Então, quer dizer, se um carro explode com explosivo, aquilo ali é uma situação medonha. Esses são de médio risco, os fabricantes de tinta. E temos aí as atividades com alto risco, cuja aposentadoria está hoje taxada em 15 anos. Os mineiros de subsolo, os perfuradores de rocha, não é? Os camaradas que trabalham com choque, o britador. Então, quer dizer, agora, não é porque a gente tem esses prazos alterados aí, ou especiais, que o valor da aposentadoria vai ser uma coisa altamente compensadora. Isso até para a saúde do próprio trabalhador, que precisa se poupar, porque muito mais importante do que um dinheiro, efetivamente, é a saúde do trabalhador. Então, isso visa até retirar esse trabalhador desta impactação nociva com esses grupos de atividades, para que ele viva melhor a sua vida. Perfeito, doutor. No início aqui dessa edição do Brasil Hoje, eu falei para o pessoal mandar as dúvidas pelas redes sociais. Aí o pessoal manda de todo tipo de dúvida, né? A gente, claro, não vai conseguir explicar tudo, porque o tema aposentadoria é bastante complexo, mas vamos responder aqui conforme a gente consegue. Estão perguntando, essa dúvida é bem clássica, se tem como pedir aquela revisão, né? Se tem como aumentar o valor da aposentadoria. A pessoa já é aposentada e ela quer saber se tem como aumentar. A gente falou recentemente sobre propostas de alteração, sobre mudanças naquela história da revisão da vida toda. Quero que o senhor nos ajude a entender como está atualmente a nossa legislação quanto a isso. Essa pergunta sua é muito importante porque ela trata de uma necessidade social de muita gente, milhões de pessoas. Sempre há a possibilidade de se alterar a aposentadoria, né? E isso vai atender a casos concretos. Então, o seu João, a dona Maria, eles recebem uma aposentadoria que, de acordo com um cálculo que porventura eles façam, esta aposentadoria pode estar inferior ao que ele teria direito. Então, se houver esta possibilidade, esta imagem, esta confrontação de que ele estaria ou poderia estar recebendo menos, o caminho natural para isso é o Poder Judiciário. E ele vai poder acessar o Poder Judiciário para discutir se a aposentadoria dele efetivamente precisa ser reajustada ou não. Então, sempre existe essa possibilidade. O que as pessoas levam em consideração, às vezes, é que os cálculos acabam ficando muito pequenos e que, teoricamente, não compensa para este ou para aquele beneficiário. Mas a possibilidade existe, o Poder Judiciário tem as portas abertas e trabalha por provocação. Então, qualquer pessoa que acesse o Poder Judiciário vai conseguir uma resposta do Judiciário. Agora, outra ideia é se vai conseguir aumentar a aposentadoria ou não. Então, sempre houve esse jogo social com o Poder Judiciário relativamente às pessoas que têm alguma demanda contra o Estado. Estado, leia-se aí União, Estados e municípios, no caso da aposentadoria, a União. Perfeito, está explicado então. Agora eu estou com um caso aqui da Maria Antônia. Ela está falando o seguinte, ela tinha um emprego, saiu desse emprego, não sei se foi demitida ou não, mas ela deixou o emprego, abriu um MEI e está trabalhando por conta própria. Como que fica a contribuição nesse caso? Porque ela fazia uma contribuição automaticamente quando era CLT, né? E agora com o MEI, de que forma ela deve calcular o valor que ela deve contribuir? Existe uma tabela que vai de 5% a 20%, com alíquotas diferenciadas aí. Ela tem que, se possível, buscar acesso na internet ou ver com o seu contador, porque ela pode sim recolher para que ela não fique desassistida da Previdência. Qualquer brasileiro a partir de 16 anos e qualquer um a partir de 14 anos de idade que seja menor aprendiz pode já se filiar efetivamente na Previdência. Então, você não precisa ter carteira assinada para recolher
a contribuição que no futuro vai lhe garantir a aposentadoria. Então, os autônomos, os avulsos, não é? Os intermitentes, todos esses trabalhadores precisam cuidar disso para que isso não gere a descontinuidade e que lá na frente o INSS disse, mas aqui você perdeu a sua condição de contribuinte porque você aqui não fez os depósitos. Então, mesmo sendo MEI, sendo PJ, qualquer coisa assim, é importante que não deixe de pagar, Wilker. Mas esse valor, essa porcentagem que a pessoa contribui é em cima do rendimento dela ou em cima do salário mínimo? Como que a gente faz esse cálculo? É em cima de cálculos que são feitos. Hoje eu acho que está aí a faixa de 20% para o rendimento, para uma tabela que existe no INSS, e ela precisa ver isso com um contador. Entendi. Porque essas tabelas, inclusive, variam de acordo com o encaixe profissional que a pessoa tenha. Tá explicado então. É específico, né? Por isso que é importante buscar a ajuda de um profissional para que a gente se garanta ali. Agora estão perguntando aqui sobre fator previdenciário. Queria que o senhor explicasse para a gente o que é isso. Fator previdenciário é um redutor a favor da Previdência que leva em consideração a vida útil da pessoa, quanto ela ganha e quanto tempo de contribuição. É um fator que eles aplicam para representar um freio no montante indenizatório, no montante da aposentadoria. Então, o fator é uma coisa muito importante, mas que popularmente a gente vai dizer que existe a favor da Previdência, porque é aquilo, como o cobertor é curto, a Previdência tem que puxar daqui e tem que atender a todos na medida do possível. Então, o fator previdenciário é um jogo de 3 subfatores internos: o tempo de contribuição, a expectativa de vida útil, até isso entra no fator previdenciário, né? E a idade da pessoa, que vai reduzir. Porque a gente pode imaginar o seguinte: imagine uma pessoa rica que comece a pagar com 16 anos de idade, não é? Ela pague os 35 anos, né? E aí ela com 51, ela diz assim, eu quero me aposentar integralmente porque eu paguei tudo. Então haverá aí fatores de freios para que não se permita esse tipo de desequilíbrio no sistema, porque o sistema como um todo tem que funcionar, entendeu? Entendi, tá explicado então. Doutor, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a tirar dúvidas de quem nos acompanha a respeito de aposentadoria. Vamos voltar nesse tema mais vezes, porque é sempre bom informar quem está em casa sobre esse tema que é muito delicado. Até a próxima. Maravilha, Wilker. Um abraço grande a todos. Para você também. Tchau, tchau.